E aí, meus amigos, estamos de volta com mais uma dica para a prova do TRE de Minas. Prova dia 29 de março. Falta um mês e alguns dias. Eu sei que o coração está batendo forte por conta dessa prova, mas é hora de ficar no foco, tá? Foquem nos exercícios, que agora é questão de praticar o que você já estudou ao longo desse tempo, desses meses que se passaram, ok? Não vamos ficar desesperados. Esse é um momento de tranquilidade, porque através dos exercícios vocês vão solidificar todo o conhecimento aprendido. Muito bem, a nossa dica de hoje é sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas antes de passarmos para essas dicas, cabe a gente ressaltar o seguinte: tanto o plebiscito quanto o referendo e iniciativa popular estarão presentes onde? Justamente no artigo 14 da Constituição Federal de 88. E o que esse artigo 14 diz para nós? A soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal. Muito bom. Esse sufrágio universal é um direito público subjetivo. Além disso, será exercido pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, está presente no artigo 14, você não pode ir para a prova sem saber as diferenças entre um e outro. Antes disso, nós temos que saber que no Brasil, que no mundo, existem três tipos de democracia: a direta, a indireta e a semidireta. A direta é aquela que exige a participação ativa dos cidadãos nas decisões do Estado. Já a indireta, a população utiliza pelo próprio voto a escolha de representantes políticos, aqueles adequados aos seus maiores interesses. Então, enquanto na direta eu participo ativamente, na indireta eu escolho alguém para me representar como cidadão. Então, qual seria o tipo de democracia no Brasil? Nós temos as duas. É como se nós pegássemos um pouco de direta, um pouco de indireta, jogasse no liquidificador, batesse e se transformasse aí nessa democracia semidireta, que é justamente um bem bolado entre direta e indireta. O Brasil, então, ele se caracteriza por esse tipo de democracia, uma vez que nós escolhemos representantes a cada período, né, de 2 em 2 anos nós temos eleições, e as diretas são justamente o exercício da democracia por parte ativa do cidadão nos plebiscitos, referendos e principalmente na iniciativa popular. O plebiscito, que é o nosso primeiro instituto, é justamente o quê? Plebiscito, preste atenção, plebiscito lembra de plebiscito. É uma consulta que é feita prévia ao cidadão sobre determinada matéria, sobre determinado assunto. Portanto, ela é convocada, esse plebiscito é convocado antes do ato legislativo ou administrativo. Então, primeiro eu consulto a população sobre determinado assunto, sobre determinada matéria. Havendo a ratificação, eu continuo com essa matéria nos atos legislativos ou administrativos. Caso contrário, esse plebiscito, essa matéria não dá prosseguimento no poder legislativo. Ok? Quais foram os principais plebiscitos que já houve no Brasil após a Constituição Federal de 88? Em 93, nós tivemos aí o plebiscito sobre o regime e o sistema de governo do país, e em 2011, sobre a possível divisão do Pará em 3 regiões. Então, nós tivemos um em 93 e um em 2011. Né? Então, esses plebiscitos grave, plebiscito, antes do ato legislativo ou administrativo, faz uma consulta a essa população. Já o referendo, enquanto o plebiscito é antes, o referendo é pós. Essa consulta que é feita posterior ao ato legislativo, onde o povo vai ratificar ou rejeitar, aprovar ou não aprovar. Quais foram, então, os principais referendos que nós tivemos? Em 2005, sobre a proibição da comercialização das armas, e em 2010, no Acre, sobre a questão do fuso horário. Tivemos 2 plebiscitos principais, né, na Constituição Federal de pós-Constituição Federal de 88 e 2 referendos, um em 2005 e em 2010. Lembrando, então, atenção, plebiscito prévio ao ato legislativo, referendo pós
ao ato legislativo, ratificar ou não esse ato. E a iniciativa popular, professor? O próprio nome já diz. O próprio povo, através de alguns critérios que são exigidos, propõe a feitura de uma lei, né? Seja ela complementar ou seja ela ordinária. Essa iniciativa popular está previsto na Constituição, no artigo 61, parágrafo 2º. E para que haja iniciativa popular, não depende só da vontade, e sim de alguns critérios. Quais são esses requisitos? Primeiro, ser cidadão, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos civis e políticos. Mas não é só isso. Para que haja iniciativa popular, precisamos lembrar que essa iniciativa ela pode ser exercida pela apresentação à Câmara de Deputados. Então, veja a palavra-chave, Câmara dos Deputados. 1% do eleitorado nacional não é população, é eleitorado, 1%. Que esse 1% seja distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. 1%, mínimo de 5 estados, não menos de 0,3 em cada um deles. Um exemplo fantástico foi a Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, é um exemplo plausível e importantíssimo sobre iniciativa popular, né? Tivemos ação e hoje está surtindo muito efeito a questão da a Lei da Ficha Limpa. Ficha suja, ficha limpa, muito importante para o cenário atual. Então, grava, é 1% do eleitorado nacional. E é importante que grave a distribuição em pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3 em cada um deles. Vamos à questãozinha? Olha só, é incorreto afirmar que a iniciativa popular prevista no artigo 61 da Constituição possui como critério, eu quero a incorreta, A, exercida por apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados? Verdadeiro. Projeto de lei subscrito por no mínimo 1% da população nacional? Muita gente passaria em branco. É população? Não. Não, né, gente? Não é população, e sim eleitorado. Grava isso. Distribuição de subscrições em no mínimo 5 estados? Verdadeiro. E que a distribuição não tenha menos de 0,3% dos eleitores em cada um dos estados. Então, a incorreta é a letra B de professor Bruno. Um grande beijo para vocês. Foco. E amanhã nós temos mais dicas nessa grande revisão para o TRE de Minas. Prova chegando. Tchau, tchau.